Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Cagados Aleatórios. Meu nome é Vitor e JP. Hoje o tema do assunto é um tema interessante: jogos, games. Bora começar com impacto na cultura baseado nos games. Então, impacto na cultura, os jogos, eu digo que eles não têm tanto impacto nos jogos como a música, mas mesmo assim tem jogos que remetem à cultura de outros países, como por exemplo Ghost of Tsushima. Mostra muito da cultura japonesa. Aí tem os jogos da própria Mario, é muita cultura americana, tá ligado? O que você tá querendo dizer é que cada jogo, dependendo de onde é feito, é uma representação da cultura do local. Ghost of Tsushima, mais da cultura asiática. Se tu pega um Street Fighter, pega várias culturas ali, porque são várias. Sim, é muito interessante isso aqui, porque além da música, os jogos que são feitos também são representações da cultura. Por exemplo, é muito fácil diferenciar. Graças aos jogos, a gente tem muito mais como forma de reconhecer algo que é da cultura japonesa. O que eu acho massa nos jogos também é que, vamos dizer assim, os jogos, eles remetem a coisas que a gente não quer fazer na vida. Por isso que é muito bom, por exemplo, nunca que num jogo a gente ia absorver um poder de fumaça e do nada ia começar a lutar contra o mal e etc. Então, fazer isso no jogo dá uma sensação do caralho, tá ligado? Exatamente, os jogos, eles trazem a sensação de trazer a fantasia, o irreal, o abstrato, para a realidade, mais ou menos. Os jogos também, eles também movimentam muito a economia, porque a indústria do cinema, combinado com a indústria da música, ainda assim não é suficiente para destronar a junção do cinema com os jogos. Porque assim, cara, imagina, vamos fazer um filme do fucking Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, porra, vai fazer uma bilheteria do caramba, né? Tem esse filme, inclusive. Mas, cara, pra se comparar com a bilheteria de Super Mario Bros, vai ter que fazer força, viu? Mano, por ano é em média 200 bilhões de dólares que a indústria de jogos movimenta, tá ligado? Cara? É um impacto gigantesco na economia. E uma coisa que eu acho massa nos jogos também é a nostalgia que dá de, por exemplo, um adulto de, sei lá, 30, 40 anos pegar o Super Nintendo dele pra jogar Super Mario World ou Pac-Man, Mega Man, etc. Cara, com certeza esse cara vai no mínimo chorar, porque é emocionante, cara. Jogos fazem parte da infância de alguém. Jogos fazem parte de uma parte muito bonita da infância, porque é a parte que a pessoa se diverte, ela aprende com jogos, inclusive. Por exemplo, tem um jogo que eu adoro chamado Scribblenauts. Scribblenauts é um jogo em que o personagem Maxwell tem um caderno, por isso que eu digo que ele é o cara mais poderoso de todos os jogos, que ele pode adicionar substantivos e adjetivar as coisas. Por exemplo, ele pode pegar o caderno dele e adicionar um adjetivo a ele. Ou seja, ele pode ter o Life Note, que ele pode reviver todo mundo, pode ter o Death Note, que ele pode colocar o adjetivo morto em qualquer pessoa, do nada. E a lição do jogo é que, tipo assim, se você é tão poderoso assim, ajude os outros. Sim. Esse jogo aí, Scribblenauts, é o jogo em que você mais realmente faz esse negócio de fantasia pra realidade. Cara, tu tá ligado que nesse jogo tu pode simplesmente invocar Deus, tá ligado? Pode invocar um monte de coisa. Cara, eu acho massa que, tipo assim, você pode pegar, sei lá, um ar-condicionado rosa com bolinhas gigante e vai ter, e vai ter, exatamente. Jogos do Homem-Aranha são as formas que a gente consegue se conectar mais com o Homem-Aranha, porque a gente meio que entra na pele do personagem. Sim, velho. Jogos de corrida como Gran Turismo, Need for Speed, a gente entra na cabeça dos corredores de Fórmula 1, tá ligado? Exatamente. Aí jogos de estratégia, como por exemplo Clash Royale, aquilo ali trabalha teu cérebro com muita força. Jogos de tiro em primeira pessoa, você se bota no lugar de guerra e, tipo assim, aquilo ali te ajuda nos reflexos, porque você tá lá com um soldado e você começa a trabalhar seus reflexos, porque você vai ter que precisar de uma velocidade muito alta pra atirar, pra mirar, pra arrumar uma boa posição pro ângulo do tiro, né? Eu digo isso porque eu adoro jogos de tiro FPS. E outra coisa são as variedades dos jogos, porque, tipo assim, vamos supor Overwatch 2. O Overwatch 2, ele tem uma variedade absurda de personagens. Por exemplo, cara, tem um hamster. Você joga com um hamster
você joga com um gorila, você joga com um ninja, você joga com um fantasma, você joga com um arqueiro, você joga com um lascando cowboy. Ei, mas continuando aquele negócio lá dos jogos de tiro que melhora os reflexos, fizeram uma pesquisa e quem já jogou Mario Kart é o melhor, se torna o melhor de motorista, mesmo que não tenha, mesmo realmente tenha dirigido um carro na vida. Rapaz, eu confirmo, viu? Um dia eu joguei Mario Kart, puta que pariu. O negócio, tipo assim, você não consegue frear o carro. Pra você frear, você tem que dar 3 derrapadas, dar um triplo mortal carpado com o carro. Depois você tem que jogar a banana no chão. Eu tô exagerando pra caramba, mas é isso, velho. E o bom é que você aprende tudo isso de uma maneira muito divertida. Sim, inclusive teve um caso real em que a mãe, tipo, desmaiou no volante e o moleque simplesmente assumiu o volante e o moleque dirigiu com uma maestria, tá ligado? Por quê? Porque ele jogou Mario Kart e salvou ele e a mãe. Pois é, os jogos não são apenas um negócio de lazer, entretenimento, também são lições de vidas. E, inclusive tem jogos históricos que mostram como o que aconteceu na história. A Assassin's Creed tem muita ambientação histórica. Pra caramba, velho. Sim, aquele mais novo lá, que é esse ambiente naquele ambiente de neve, diz muito sobre como era a época naquele tempo. Aí tem, sei lá, outro jogo de história, vejamos. Call of Duty, que remete à Segunda Guerra Mundial, à Primeira Guerra Mundial. A gente vê os impactos da guerra, como o povo lutava, entendeu? E, acima de tudo, o jogo mostra como era o campo de batalha horroroso das guerras. Mas a gente não pode também esquecer que tem jogos que são completamente reais. Ghost of Tsushima tem um monte de erro histórico, embora também tenha muito acerto histórico. Sim, como por exemplo Assassin's Creed Syndicate. Eles fazem uma menção de Alexander Graham Bell. E eles mostram o Alexander Graham Bell falando da maior invenção dele, que foi o telefone. Pois é, inclusive, teve uma vez que os jogos se tornaram realidade. Teve um motorista de Fórmula 1 que ele transformou uma coisa que ele fazia em jogos em realidade, que é o quê? Pegar o carro, botar contra a parede e acelerar. O cara pulou 3 posições nessa brincadeira. Que da hora, velho. É tipo assim, foi a última corrida dele na vida dele, porque ele ia ser aposentado depois disso. Mas pra tu ver, os jogos também inspiram as pessoas a fazer coisas que normalmente elas não fazem. E também jogos eles servem pra ensinar as crianças. Por exemplo, um caso nos Estados Unidos que tinham as crianças brincando, né, de esconde-esconde. Aí as crianças elas entraram no porão e o que elas acharam? Um abacaxi que tinha um pininho assim, era a porra de uma granada. Eles descobriram que é uma granada. Mas quem alertou eles foi quem? Foi um menino que tinha jogado CSGO. Falou, gente, isso daí, se você puxar o pino, como é que eu posso dizer? Puxar o pino é igual a morre nós tudo aqui. Então, deixa isso aí, vamos chamar a polícia. Exatamente. Os jogos podem salvar vidas. Ajuda também um pouco no seu psicológico, porque você treina teu cérebro, porque você melhora a tua parte de decisões cognitivas, você melhora seus reflexos, sua percepção dos sentidos, porque você envolve muita visão e muita ambientação por meio da audição. E cara, imagina tu usar todos os conhecimentos que você conseguiu dos jogos, como, sei lá, você vai pra guerra, você pega alguns conhecimentos que você pegou de um Call of Duty, um CS, e você transferir pra guerra, tipo, você tá vendo um cara usar a arma, você já sabe o que essa arma vai fazer, você já sabe o que tal coisa vai fazer tal coisa, entendeu? É interessante isso aí. Uma coisa massa sobre os jogos também é as menções honrosas que eles têm. Por exemplo, Fortnite. O tanto de menção honrosa é de filme, jogo, série, anime, tá ligado? E eu acho massa as memórias que os jogos retratam também. Por exemplo, o jogo Spider-Man do PS4. Aquilo ali remete muito à história do nosso querido Stan Lee, né? Sim. Que infelizmente nos deixou, mas aquele jogo ele deixa outro grande rastro do Stan Lee. Sim, os jogos são referências. Por exemplo, tem gente na vida real que foi referenciado em jogos. Por exemplo, a famosa vovó gamer. Ela jogava muitos games, meio que todo mundo que assistia ela era neto dela. Ela morreu. Os desenvolvedores de jogos que ela jogava disseram que quando eles iam desenvolver o próximo jogo, iam botar uma referência a ela. Ou seja, além de ter referência da vida real pro jogo e do jogo pra vida real. É muito foda isso aí.
E não só isso, como também vários jogos como o Fortnite, por exemplo, tem skin do Ninja, do... como é que é? Graphic, Cypher, Flex Power. Um monte de gente que, assim, com certeza todo mundo que gosta de Fortnite, etc., já assistiu pelo menos um vídeo. O que vai, isso também chama a atenção do pessoal, por exemplo, tem um Homem-Aranha nesse jogo, eu vou jogar, não vou me Tem o perder. Homem de Ferro, tem o Darth Vader, tem o Goku nesse jogo, eu vou jogar. Junta vários nichos de pessoas que provavelmente se não fosse isso, nunca iriam dar uma chance pro jogo. Outra coisa massa é que jogos, eles podem pegar histórias de outras coisas, como por exemplo, Dragon Ball Xenoverse. Mostra toda a história de Dragon Ball Z e Super no jogo. E o nosso personagem como patrulheiro espacial, patrulheiro do tempo, ajudando o Goku e a galera toda a enfrentar os vilões, tendo outros vilões que não estão no anime, como por exemplo o Demigra, o Mira e a Towa. Mas mesmo assim é muito massa. A gente aprende sobre Dragon Ball só jogando aquele jogo. Os jogos do Spider-Man também. Nunca na vida, quando eu era pequeno, eu imaginava que o Homem-Aranha tinha um vilão que era um... Como é que é? Um bicho lagarto. Só quando eu joguei o The Amazing Spider-Man que eu fiquei sabendo. Entendeu? Pois é interessante, muito interessante. Também tem jogos como Naruto Storm, que se tu pegar os 4 jogos que tem, se tu juntar tudo, é a linha inteira de Naruto. Uma coisa que eu acho massa em Naruto Storm 4, eles dublaram partes que não estão dubladas no anime. Exatamente, se o cara assistir o anime original, tá ligado? Ele não vai ter essa parte dublada, mas o cara joga o jogo, ele revive os momentos na pele do personagem e tem acesso a essa cena dublada. Sim, sem falar que tem muitas frases dos jogos que, assim, a gente pega pra vida, tá ligado? Como, por exemplo, a cena de finalização do Sasuke em Naruto Storm 4, quando ele dá o Kirin. Ele fala uma cena que pesa a alma. Suma com o estrondo do trovão. Nossa, se o cara diz isso na finalização, é porque o cara botou pra fuder. Exatamente. E outra coisa, os jogos eles também remetem a músicas emblemáticas, como por exemplo Zelda, Top Gear, Sonic, Street Fighter e Mortal Kombat. E principalmente Standing Here I Realize. Mas enfim, foi bom esse podcast. Obrigado por sua participação novamente. É nóis. Obrigado por tudo. Valeu, galera.